Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao Pedra Bruta Podcast. Hoje vamos abordar um dos ritos mais antigos e mais controversos, digamos assim, da maçonaria, que é o rito Adoniramita. E para falar sobre o rito Adoniramita, eu convidei novamente um grande irmão, o Luiz Miller, para participar e falar um pouco sobre esse rito misterioso aí que a gente pratica aqui no Brasil. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Gostei do misterioso, cara. Misterioso. Pior que é misterioso. Às vezes eu converso com os irmãos, aí o cara, pô, eu tenho que conhecer, né? Que eu converso com bastante gente, o Brasil inteiro, né? E tem muitos irmãos em alguns locais, por exemplo, que são das grandes lojas onde esse rito não é praticado. E Deus, cara, pô, tem que conhecer. Ah, já fui uma vez. Ah, não sei o que, pô, achei muito legal, cara. O rito místico, né? Que é o rito mais esotérico da maçonaria. Essas coisas que a gente escuta direto. Né? Exatamente. Bom, Luiz, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, bom, antes da gente começar a falar sobre o rito, cara, eu quero te agradecer aqui pelo livro que você me trouxe hoje, A Árvore da Vida Cabalística. É mais uma das obras aqui do nosso irmão Luiz Miller. O que trata o livro, meu irmão? Cara, eu comecei a estudar Cabala em 1999. Certo. Já é o segundo que eu... A Cabala se trata de uma disciplina dentro do judaísmo, né? Então, aí nesse livro, eu achei interessante, eu tenho aquele primeiro lá que é a Árvore da Vida Cabalística. Eu trouxe alguns livros aí, e dentro deles eu trouxe um de Cabala, que é um livro bem antigo, é um princípio lá para dar as bases gerais, né? E esse aí é mais, ele traz algumas questões como, lá fala mais sobre o Etz Rein, né, que é a árvore da vida e tal, aqui também, né, que o nome do livro em si é a árvore da vida cabalística, né, que representa os estados de consciência do Sefirot, né? Então existe um detalhamento, já faz um tempinho que eu escrevi esse livro aqui, ó. Então eu falo quero ver aqui, cara. Deixa eu pegar aqui, porque eu também, ó, é tanto livro aí que eu não lembro direito tudo que eu escrevi. Você tem quantas obras hoje, Luiz? São mais de 30 e eu tô sem óculos também, não enxergo nada. Eu falo sobre os nomes divinos, a questão da pesquisa da Cabala, os livros que são base, né, o Sefer Yetzirah, o Sefer Zahoar e o Bahir, né? As questões dos nomes divinos, os nomes do Sefirot, o significado dos 10, e tem uma parte que eu acho mais interessante, que é o capítulo mais bacana, que é o Ein Sof. O que quer dizer o Ein Sof, né? Que seria uma manifestação acima da árvore da vida. Muito bem, muito obrigado. É a luz, luz, quer dizer em hebraico. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado. Esse já tá na lista aqui, na sequência da leitura. É legal isso daí, porque é uma disciplina, na verdade, que é muito... Ela é uma manifestação da tradição, vamos pôr assim, né? Da tradição legítima, só que ela é voltada justamente para um tipo de povo, para um tipo de estamento, né? Que isso daí é feito para judeus, é feito para a cultura judaica, né? Então eu tenho meus pontos de vista com relação a isso, né? E hoje em dia ficou tão assim, não sei se é popular, mas ficou muito popular, vamos dizer assim, não que não seja isso, né, mas para a pessoa entender de fato essa questão de Kabbalah, existe uma série de pré-requisitos que hoje em dia o pessoal começa a estudar de forma aleatória, daí se mistura muita coisa. Kabbalah por exemplo, é uma questão de uma tradição, né, que representa um povo hebreu, né? Daí hoje você tem Kabbalah cristã, Kabbalah não sei o que. A Kabbalah judaica é assim, nessa linha seria o ideal. Né? Então existem pré-requisitos para você estudar isso daí. Né? Existem formas corretas, no meu ponto de vista. Você tem que ser tutelado por uma pessoa iniciada. Né? Hoje em dia o negócio está banalizado, tinha me faltado a palavra. Hoje ficou meio banalizado, então todo mundo faz, daí mistura um Cabala com cristianismo, né? Isso daí não é de hoje, né? Isso daí já foi na época do Papus também, já misturou, o Eliphas Levi já misturava, né? É porque de fato, na verdade é um sistema, né? A Cabala representa um sistema basicamente único, né? Único para os judeus, né? Mas ele é um sistema único que, assim a gente pode pôr esse estudo da Kabbalah, é como se fosse uma espécie de uma embalagem para uma verdade. Essa verdade é una, né? Ela se expressa de várias formas, né? Kabbalah é um jeito de se expressar numa mensagem que o povo que conhece aquela doutrina vai entender melhor, sabe? Então, por exemplo, nós temos... Isso aí faz parte do Oriente Médio. Tem lá no Islã, por exemplo, tem o Sufi, né? Tem a manifestação Sufi. Então, aquilo lá é a mesma coisa.
só que uma linguagem voltada para quem entende aquela doutrina. Nós, o cristiano, meu ponto de vista particular nisso, daí é particularidade minha, eu observo sobre essa perspectiva. Nós aqui, que temos uma cultura judaico-cristã desde sempre, né, aqui no Brasil, basicamente, a nossa linguagem talvez seja mais fácil de compreender as coisas, é a mesma verdade, só que a embalagem é o cristianismo, assim. E não entenda de forma pejorativa, isso daí eu falo como eu entendo bastante, que nem a questão própria da maçonaria, né? É uma verdade que está lá, não sei se estou conseguindo transmitir bem o que eu quero dizer, mas a verdade é una, a influência espiritual é una, né? Os objetivos eles podem ser diferentes, podem divergir, né? Mas as embalagens que mudam. Então, para quem gosta de maçonaria, a embalagem é os pedreiros, os clubes de cavalheiros, são os intelectuais. Essas embalagens seriam também os ritos, Luiz? Sim, também, exatamente. Que daí isso deve cada vez mais ele vai afunilando, né? Ela vai afunilando. Bom, falando em rito, então, né? Vamos começar falar, a falar sobre o rito Adoniramita. A gente já vai para Cabala, já vai para outros lugares. Vamos viajar. Exatamente, mas vamos lá. Rito Adoniramita. Afinal, o que é o rito Adoniramita? Então, os ritos em si, né, na verdade, eles são a condensação de uma doutrina, de uma legislação, né? A palavra rito, ela é expressa em sistemas de metafísica religiosos e até iniciáticos, né? Dos iniciáticos, o que trata aqui é a maçonaria. Então, o rito seria o conjunto da obra, né? O que expressa, né, a legislação, a ideologia, todos os ritos da maçonaria têm isso, tem seu regramento, seu ponto de vista, que seria a sua ideologia, né, a sua liturgia, a sua ritualística, né, cada um tem a sua peculiaridade e isso daí vai se expressando nisso, né. A influência espiritual, como eu falei, é a mesma, né, da maçonaria como um todo é a mesma, mas o jeito de expressar essa influência, o jeito de a gente executar uma reunião maçônica, e daí que vai ter diverge, né? Os ritos, são os ritos, né? Que eles são oriundos de determinados países. Eu basicamente vejo duas questões, que é a maçonaria inglesa, que tem um determinado modo de operação, e a maçonaria francesa, que são as mais diferentes, vamos pôr desse jeito. E depois nós temos as progressões, assim como eu falo, né, entre aspas também, progressões ou de pequenas diferenças entre esses universos ingleses. Então entenda o universo inglês, por exemplo, ritos que são praticados na Irlanda, na Escócia e nos Estados Unidos. Então são todos basicamente dessa mesma raiz. E daí nós temos os ritos que são praticados, que são oriundos da França, né, que avançaram para a Ibéria, ali para a Espanha, para Portugal, né, para a Itália também, né, para os países ali da Europa, até do leste europeu, alguns países praticam, assim, tem essa prática mais voltada à maçonaria francesa, né, e aqui na América Latina, né, que a nossa maçonaria, Brasil, principalmente, é herdeira direta da maçonaria francesa, né, herdeira direta. Então o rito Adoniramita surgiu na França. Surgiu na França, né, então essa é uma história interessante, né. O que acontece? A maçonaria, diferentemente do que se pode imaginar, né, eu constato através da história, né, o meu ponto de vista é esse, é observar através de um ponto de vista histórico e antropológico. Essas questões, né? O que eu quero dizer? Né? Papelada, histórico é papelada, e antropologia, como é que esse troço se desenvolveu? Né? E o que acabou acontecendo no decorrer dos anos. Que daí você, como eu já falei aqui algumas vezes, e vivo falando essas coisas, você não consegue entender a maçonaria através de um rito só. Você tem que ficar vasculhando, pesquisando, né, o que aconteceu, né, não então até por isso, né, que eu falo de outros ritos aqui, tem dos meus materiais, ali tem um curso de maçonologia, que eu falo do rito escocês, falo do rito moderno, falo da estrita observância templária, o rito escocês retificado, falo do Memphis Mizrahi, né, falo do Schroeder, falo do rito brasileiro, né. Tem aquele trabalho lá que eu fiz do rito de perfeição também, que é a maçonaria do rito de perfeição, que é um apanhado lá dos 25 graus originais, através do estudo de uma loja que chama Quatuor Coronati, lá do século XIX, né, que fez um estudo pormenorizado da biblioteca Glasgow e enfim, eu peguei e montei esse livro, eu achei bem bacana, assim, para quem é pesquisador de fato do rito escocês, ou até ou vamos pôr assim, das maçonarias dos graus superiores, eu ia falar, né?
até dos graus, para entender, porque aquilo ali é o primordial de todos os graus, é a compilação lá dos príncipes do Real Segredo, né, onde surgiu em 1758 o rito de perfeição. E daí, a maçonaria, ela se fundamentou em 1717, e a partir de 1700, e ela era assim, ó, que nem eu falo, a questão da embalagem que foi adotada, né, que a maçonaria, a definição que eu utilizo é assim, é um ponto de convergência de uma série de linhas, né? Quais são essas linhas? Você viu que quando eu ligo o start aqui não para de falar, né? Essas linhas são os operativos, são os clubes de cavalheiro e são as academias antigas, né? Que hoje são universidades. Então você veja, os operativos é a característica que a gente acaba usando, né? E no começo, né, foi-se utilizado muito essa questão dos operativos, até na questão estrutural, que tinha lá, que foi montada essa maçonaria contemporânea. Todos eram aprendizes e companheiros, né? E o mestre era o mestre da obra, era o mestre daquele grupo, né? Que foi na verdade, isso daí foi como é que a gente pode ver? Foi um espelho, né? Foi um espelho do que acontecia nos operativos de fato. Porque esses caras que se reuniram lá em Londres também não eram pedreiros, né? Eles já faziam parte de outras... Era o James Anderson, que era um pastor, era o Anthony Sauer, que foi o primeiro grão-mestre, que era um bibliotecário, o George Penn era um antiquário, né, que foi o segundo grão-mestre, e o Desaguilier, que era um cientista. Né? Então, esses caras não eram pedreiros, de fato. Né? Então, e acabaram adotando essa embalagem de pedreiros, né, de operativos. E a estrutura também, aprendizes, companheiros, quando eles montaram lá a grande loja de Londres em Westminster. Daí, a questão foi progredindo, e surgiu uma loja que chama Philo Society Apolline et Music e Arquitetura, né? Sociedade de Apolo para Arquitetura e Música, que era uma loja maçônica, na verdade. Como não existia legislação, né, como a gente tem hoje, né, que eu acho muito interessante, porque hoje nós temos tudo muito bem detalhado, os ritos são escritos, bonitinho, né? Você pega um ritual hoje, moderno, né? Qualquer potência tradicional, você vai ver que está muito bem detalhado, quais são as falas, quem tem que falar. Se você pega os antigos, não é isso. Você tem que ter os caras tinham que ter um traquejo assim, bem, vamos dizer, tinha que ter um swing para fazer o ritual, né? E até essas questões, essa é uma questão bem interessante, porque foi o que levou o Albert Pike, por exemplo, a escrever o Moral e Dogma, foram questões como essa aí, também, né? Reorganização dos ritos. Foi em função dessas coisas. E daí, essa Philo Society Apolline, nessa Sociedade Apolo, que era uma loja de músicos, né? Que a maçonaria tem essas peculiaridades em alguns lugares, como, por exemplo, loja de policiais, loja de médicos, loja não sei do que, né? Às vezes alguns profissionais se juntam e fazem uma determinada loja e aquilo se propaga, né? Tipo bodes do asfalto também, né? Bodes do asfalto, loja de motoqueiro e tal, né? Não é motoqueiro, é motociclista. Motociclista, fala motoqueiro, os caras te matam. Motociclista. Então, isso daí é desde sempre, né? Desde aquela época. E lá era uma loja de músicos. E lá, pela influência da academia, tinha o grau de mestre e o grau de doutor. Então, como uma academia tem hoje, você pega uma universidade, quando eu falo academia, eu estou me dirigindo a universidades, como você pega a universidade, né? Nos graus mais altos você tem o doutorado, pós-doutorado, mestrado aqui no Brasil, né? Daí especialização hoje, né? Hoje em dia, graduação, especialização, mestrado, doutorado e o pós-doutorado, né? Que é a graduação que nós temos hoje. Isso não é, só para a galera saber, isso daí não é uma hegemonia no mundo inteiro, né? Tem diferenças e diferenças nisso daí. O que a gente usa é isso. E naquela época tinha a questão do mestre. E o mestre não era o mestre da loja, era um grau. E daí essa loja de Londres acabou adotando essa prática. E daí ali se fundamentou uma coisa que é muito bacana, que é um reflexo também de uma doutrina que foi aprendida por aqueles irmãos daquela época, que foi um modelo a ser seguido aonde surgiu um arquiteto. Então surgiu um grau, né? O mestre era o dono da loja, só que depois isso aí se desdobrou como um grau, né? Ao nível a ser alcançado, e em cima daquele grau foi trabalhada uma doutrina, né? Que a maçonaria basicamente observava
essas ferramentas observando sobre outra ótica, né? A maçonaria contemporânea que surgiu naquela ocasião. Eles tinham as ferramentas de pedreiro e tal, só que observavam sobre o contexto moral, sobre um contexto mais profundo, etc. e tal, né? E ali carecia um pouco. Daí surgiu a lenda do terceiro grau, que seria uma lenda, seria o espelho, né? Seria o espelho a quem o maçom deveria observar, né? E seguir. Essa lenda surgiu dentro de qual rito especificamente? Ou melhor, qual foi o primeiro rito que foi criado? Putz, cara, tem histórico aí você me mata, porque foi assim, qual foi o primeiro rito dos modernos, o que a gente tem catálogo, né? Né? Que é o rito que foi trabalhado em Londres, mas existem mais antigos, né? Existem ritos mais antigos, né? Existe o rito de Monte Maçon, tá naquele livro ali, A Arte da Maçonaria, que é bem mais antigo, né? Não dá para saber qual que foi o primeiro. Ali eu acho que eu até coloquei, cara, tem as práticas de York, inclusive, que é de 1300 e pouco. Né? Só que há uma confusão muito dessas guildas operativas com a maçonaria contemporânea, né? Por isso que a gente coloca, se tomar por base 1717, né, o primeiro rito foi o praticado na Grande Loja de Londres, né? Que seria isso, daí seria oficial, vamos pôr entre aspas, a partir dessa data aí que a gente usa como ponto de referência. E é o conhecido rito dos modernos, né? Você veja o Immolation, que é de lá, desse lugar, é de 1813 ou 1830. Ele é 100 anos depois, cara. 100 anos depois. O Immolation é posterior. E desde o primeiro rito já tem essa figura, essa alegoria? Não. Então o troço foi se desenvolvendo, né? Em 1725 surgiu o grau de mestre, né? Que foi só se consolidar com totalidade em 1738. Né? E esse grau trouxe um modelo a ser seguido, né? Que seria o arquiteto do templo. Naquela época lá, e até hoje, né? A Inglaterra era muito, assim, voltada à questão do cristianismo, né? Você veja, as pessoas que estavam na cabeça lá, o James Anderson era pastor e o Zé Goelhet também. Um era presbiteriano, outro era anglicano. Mas não só isso, né? Toda a linguagem falada no século XVIII era uma linguagem muito voltada ao cristianismo. A gente não tinha essa diversidade que tem hoje, né? Então a Europa era cristã, né? Tinha saído lá da Idade Média, da Idade Média do Renascimento, pré-iluminismo, né? Mas a linguagem normal, né? Que o pessoal estava acostumado é a linguagem cristã, até para passar as metáforas, né? Que as parábolas eram feitas nesse sentido. E a maçonaria acabou adotando essas questões todas, né? Que era uma linguagem comum, né? Você lembra que eu falei que a mensagem é comum para determinado povo? Né? A Kabbalah é para um determinado povo. A maçonaria também, para um determinado povo, que é ocidental, né? Que entendia do cristianismo. Mas se poderia montar o sistema, vamos dizer, entre aspas, né? Fazendo uma viagem maluca, mas você poderia montar uma maçonaria com os deuses, por exemplo, assim, utilizando a cultura, por exemplo, hindu, que é muito diferente da nossa. Né? Ou cultura japonesa, né? Que tem aquelas divindades, ou a cultura chinesa. Cara, é muito diferente, mas poderia ser feito, só que iam mudar os personagens, né? Sabe? Aí, mantendo a essência, né? Isso é uma viagem um exercício intelectual, né? Pra gente ver as comparações, será que pode ser feito ou não? Então isso daí foi utilizado, daí se utilizou o Velho Testamento, né? Daí nós temos lá no Velho Testamento, 950 a.C., foi a construção do Templo de Salomão, né? Então se usa muita metáfora, né? Nos graus superiores se usa muita metáfora, e o exemplo seria justamente o arquiteto, né? Que lá conta a história, que era o seguinte, né? O rei Salomão, né? Quis montar, foi influenciado pelo pai dele, e quis montar o tabernáculo num templo, num local fixo. Então quis montar uma espécie de um castelo, né? Que eles só usavam tendas. E daí ele não tinha aquele povo lá. Se você pegasse uma história maluca, né, cara? Porque você pegava aquele povo lá do Oriente Médio, era guerra pra tudo que é lado, né? Tribo brigando pra cá, reinados diferentes e os cambal, né? E até dentro lá do Velho Testamento, no livro de Reis, fala essas coisas, né? Conta a história da construção do Templo de Salomão, né? Que ele fez tipo um acordo lá com o rei de Tiro, né? Tiro era Fenícia, não, é um pouquinho ao norte, dá 90 quilômetros dá 90 quilômetros de Israel, lá Belém, né? Onde foi construído o templo, né? Jerusalém, não Belém, Jerusalém. Então dá uns 93 quilômetros. Era um outro reino, né? E tinha um rei lá também, que chamava Tiro. E daí o Salomão carecia, na verdade, de material de gente,
né? Gente especializada, mas ele tinha vontade. Então ele entrou num acordo, né? Segundo as Sagradas Escrituras falam, ele entrou num acordo com esse rei, e esse rei mandou material, mandou gente, né? E mandou até uma pessoa especializada, que o pai dele já trabalhava lá com metais e tal, né? Então mandou um cara, assim, vamos dizer, para fazer assim, o acabamento fino do troço. E daí, beleza, foi a história da Bíblia é essa, né? O que acontece, né? Daí a maçonaria criou a lenda acima disso, né? Em cima disso, né? Que essa pessoa, né? Daí se você começar a estudar com profundidade, você vai ver as diferenças da questão. Que essa pessoa, a maçonaria montou uma lenda. O que é uma lenda? Né? Na verdade, não é uma verdade, né? É uma história que procura passar uma mensagem. Então, se utilizou o arquiteto do Templo de Salomão como exemplo de liderança, como exemplo de conhecimento e como exemplo de um nível alcançado de consciência, que é o conceito de morte e ressurreição, que é muito comum em várias e várias religiões, né? Tem a religião osiriana, o Tamuz lá da Mesopotâmia, né? Vários deuses que morreram e renasceram, né? Então esse é um contexto da mitologia. Então foi adotado essa questão e se criou uma figura, um personagem para a maçonaria, que seria o arquiteto do templo. Certo? Esse serviria de exemplo para todo maçom observar aquela mensagem e seguir o conhecimento, a questão da liderança, né? E a busca desse renascimento que eu estou falando, que é alcançar um nível diferente de consciência do que comumente a gente vê aí no mundo profano, como a gente fala. E daí essa é a questão. Essa é a questão. Aí estava montada, né? A partir de 1725, começou isso daí. Isso daí não começou, não aconteceu num dia só. Na França, daí tem outro, aí que eu acho, aí especulação minha também, né? O francês não gosta de inglês, cara. Certo. Ponto. Então, o que acontece, cara? Os caras sempre mudam, né, cara? Por exemplo, francês, a gente usa francês, né, para dirigir o carro. A Inglaterra é diferente, eles usam do outro lado. Isso daí já foi uma briga, isso aí é verdade, não é sacanagem. Isso é verdade, eles já dirigem do outro lado porque eles já não concordavam um com o outro, né? Eles não queriam que nada que fosse inglês, né? Os franceses não queriam que nada que fosse inglês ficasse ali na terra dele. Até o jeito de dirigir é diferente, né? Então tem essa pegada aí, só para a gente começar a entender a ponta do iceberg. Daí dentro do contexto da maçonaria, começaram a surgir os ritos a partir de 1736. Né? Começaram a surgir os ritos e daí se alterou o nome do herói, desse Irã. Certo. Se alterou, acabou se alterando. Como é que eu constato essa questão, né? Daí nós temos lá em 1740 assim, uma situação, cara, que é bem peculiar, sabe? A maçonaria ela começou a ficar conhecida e ela não era, vamos dizer, aceita nunca foi assim visto com bons olhos por todo mundo. Então nós tivemos vários e vários detratores. Lá na França nós tivemos muitos, né? Um deles foi o Louis Ravenel, né? Ele fez um livro que chama Catéchisme des Francs-Maçons de 1740, que na verdade a ideia era expor a maçonaria. Falar que era um grupo... Ele já vinha, na verdade isso daí já vinha aquelas ideias pré-iluministas que vem meio que um negócio do feminismo. Ele montou o livro e quis expor a maçonaria. Né, e quis expor que era, vamos dizer, entre aspas, o que a gente entende hoje como uma sociedade machista, que não pode ter mulher. E é de fato, né? Conseguimos as regras ainda, né? A maçonaria tradicional, pelo menos. Então não pode ter mulher nas nossas fileiras. E ali foi meio que uma crítica à maçonaria, expondo a ordem dessa forma crítica. Só que é muito interessante porque esse livro, ele trata da lenda do terceiro grau, é o ritual do terceiro grau, como que é feito o ritual do terceiro grau. Ele expôs também os segredos. Expôs, e o arquiteto do templo é Adoniran. Então, o primeiro livro que a gente tem de 1740 já fala do terceiro grau com o arquiteto do templo Adoniran. Daí, em 1742, nós temos o Gabriel Louis Perret, fez 2 livros. É O Segredo dos Maçons e como é que é? O Segredo dos Maçons e o Segredo dos Maçons... Não é Segredo dos Maçons, é Segredo da Maçonaria e o Segredo dos Maçons, do Maçom Traído. Que também traz Adoniran como herói da lenda maçônica. Né? E daí começou um movimento, né, de maçonaria, de expansão da maçonaria, a partir desse momento, assim, mais ou menos entre 1730, podemos pôr mais ou menos, 36, basicamente, que é o discurso do Chevalier Ramsay, até 1760, mais ou menos, também, né? As datas não são muito
Não tem um dia preciso. É um movimento que o negócio foi pegando. Então o troço foi crescendo. A gente tem que entender que a comunicação não é como a gente tem hoje, que é muito imediata, né? Levava às vezes meses para coisa acontecer. Às vezes o cara viajar lá de Marsella para Paris era longe, hoje é pertinho, né? Mas era longe, né? Eram meses de viagem, ou sei lá, semanas de viagem, pelo menos, né? Não sei quantos quilômetros dá, mas um é no sul, outro no norte, né? Enfim, então essas informações e até as organizações ficarem mais corretinhas, assim, demoravam tempo. Então, denotavam tempo essas coisas. Então, por isso que eu coloco assim, em 1736, que a gente sabe que essa data é do discurso de Chevalier Ramsay, e a partir disso começaram a surgir todos os graus superiores, basicamente. Né? Daí ali surgiu um movimento que a gente chama síntese escocesa. Eu vou tomando todo o teu café aqui. Toma aí. Então, só, não querendo te cortar aqui a linha do raciocínio. Então, Adoniran, ele já vem nessa pegada inicial, né? Já vem antes, né? Porque a gente tem um livro, imagine você, é só a gente parar e pensar, porra, mas um livro que expôs a maçonaria foi lançado em 1740. Então já existia alguma coisa antes. Uhum. Então é muito provável, só que nós não temos documentação. Eu, pelo menos, nunca achei documentação a respeito disso. Mas tudo leva a crer que se foi um cara que, porra, de repente pegou um ritual lá, escreveu um livro e quis expor a maçonaria, quer dizer, aquilo lá era uma coisa meio que comum. E já, se era o grau de mestre, a gente sabe que tem o grau 2 e o grau 1 antes, né? Então, obviamente, já existia essa manifestação, né? Que é essa manifestação ritualística que a gente conhece como rito adoniramita. Né? E ela pegou bastante força isso daí. Até tem uma loja que chama Grande Loja Escocesa de Bordeaux, que era uma grande loja escocesa de Bordeaux, que o arquiteto assim, o herói que foi elencado nessa questão foi o Adoniran também. Então, existia uma potência, né, que hoje a gente vê, as potências e não sei o quê, mas, por exemplo, você pega em São Paulo, né, lá São Paulo tem muita potência. Tem lá o Grande Oriente do Brasil, daí tem a Glesp, né, que é a grande loja lá de São Paulo, daí tem a Comab, né, que é o GOP, né, Grande Oriente Paulista, mas daí você tem o GOSP, e daí tem uma pancada de outras potências que a gente nem sabe, né, que são hoje a gente é o que eu chamo de maçonaria liberal, né, que são essas maçonarias que surgem, que não tem esses tratados de reconhecimento. Lá na França era a mesma coisa, cara. Então tinha uma pancada. Assim, pelos meus estudos, aqui alguns livros, que nem aquele Arte da Maçonaria, que é um livro assim que vamos dizer, ele é cronológico, né? Então tá bem certinho a cronologia, grande loja francesa, grande loja escocesa de Bordeaux, grande loja escocesa de Paris, né? Quem que eram os heróis da lenda que eles adotavam, né? Que sempre adotavam, e era o Adoniran. Então era o Adoniran. Então esse movimento veio, na verdade, assim, documentalmente, o que a gente tem é essa manifestação. Alguns livros, em 1760 surgiu mais um livro lá, que era um livro em inglês, na verdade, né, da Inglaterra, que surgiu como o Adoniran. E daí nós temos o Cânone, né, que é o Requiem Precioso da Maçonaria Adoniramita, que é de 1771, 72. Uhum. Adoniran, esse nome Adoniran, né, algumas pesquisas que eu fiz também, ele disse que esse Adon, ele seria um... Senhor, né, queria enaltecer, né, daí entra, né? É isso mesmo, né? Daí sim, daí entra... daí se fala, né, que um dos argumentos é esse, seria o Irã... enaltecido ainda mais, né? Que o Adoniran quer dizer, meu senhor é exaltado, né? Em hebraico, né? Seria Adon é senhor, né? Adon, meu senhor é exaltado. E aí, então surge também o Irã Abif, né? Sim, mas hoje trata-se do mesmo personagem. É o mesmo personagem. Ele só muda só a nomenclatura Sim, tem que se entender, na verdade, se você pegar a base da história, você vai encontrar outras coisas. Mas tem que entender que a maçonaria, ela fala através de metáforas. Né? Você pega ali o teu malho ali, ó. Aquele malho nunca bateu em nada, cara. Para que tá feito ali, né? Para passar uma mensagem. Uma mensagem de vontade, de início, né? Então, certo? Você pega um martelo comum, não sei se eu me fiz entender, mas a maçonaria trabalha através... Basicamente, para entender a maçonaria, tem que se entender metáforas. Maçonaria não é para ignorantes, primeira coisa. Né? A pessoa tem que matutar, que nem eu falo, tem que matutar. Tem muita coisa que tem que parar e pensar o que está acontecendo. Né? Porque metáfora, o que é metáfora? Né? Você fala uma coisa, mas quer dizer outra.
Então, parábolas, né? Um dos problemas que nós temos na religião, por exemplo, e eu sou um estudioso de religião, é justamente isso. Né? Você pega as Sagradas Escrituras do cristianismo, né? Que é a Bíblia Sagrada, Jesus falava em metáforas. Muitas e muitas vezes, olha o horror que a gente vê aí no mundo. Né? Muitas correntes acabam surgindo, né, de interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras. Na maçonaria não é diferente. Eu não estou falando que o rito adoniramita é equivocado, ou qualquer outro tipo de rito é equivocado. A interpretação das pessoas. Sim, sim. E aí, diferentemente da religião, por exemplo, né, a maçonaria não tem muito esse lance, né? Porque os ritos, na verdade, são de locais diferentes. Surgiram em locais diferentes, lá na França, no sul da França, quais eram os caras que, sim, mais ou menos tinham determinado... E também surgiu no momento que várias linhas de influência acabaram entrando ali para se montar os sistemas e tal, né? Então, as diferenças vêm mais disso daí, não de uma interpretação, por exemplo, que eu acho bacana essa questão da organização que a maçonaria tem, que essa questão da regularidade, porque, na verdade, ela limita, certo? Nós temos nós temos, assim, um outro universo maçônico, muito pouco conhecido, até por quem pratica esse rito, que é o Memphis Mizraim, que é o rito egípcio. Né? Então, tem uma linha do Memphis Mizraim, né? Aí eu sou um teórico que eu nunca vi esse troço. Eu tenho os rituais, mas nunca vi o negócio. Qualquer dia tinha que ir lá. Tem que ir pra Itália. Quando eu for para a Europa, lá eles são trabalhados de forma regular, né? Em potências reconhecidas pela Inglaterra e tudo. Mas eu, de fato, nunca tive a oportunidade de presenciar esse rito. Ainda. Um dia terei a oportunidade. Mas pelo que dá para ver pelos rituais, não tem muita diferença das coisas que a gente vê. Mas existe uma linha do rito de Mêmfis e Mizraim que, de fato, eles até trocam o arquiteto. Né? Como nós temos alguns graus também que trocam o herói da lenda, né? Como do grau no Akita. Então ele pega toda aquela narrativa que é construída como um exemplo e troca o herói. Né? Graus no Akita, isso como é que é? Inglês, certo? Dentro dos sistemas de ordem de classe, lá como o rito adoniramita, com 33, escocês, brasileiro, você tem esses graus, né? E o herói da lenda é mudado, no grau 21. Entendi. Luiz, o rito adoniramita, ele surgiu de uma forma independente ou ele tem um desdobramento de algum outro rito? Então, cara, ele foi um dos primeiros, ele foi, assim, nós tivemos várias manifestações na França, né? Sistemas completos, né? Nós tivemos várias manifestações. Os sistemas acabaram, assim vamos dizer, se organizando melhor, né? Os mais conhecidos como o rito de Eredon a partir de 1758. Né? Tem ritos anteriores ali, tem os ritos dos filaletos, que é de 1750, que é o rito dos amigos, filaletos amigos sábios. Tem outras manifestações ritualísticas, né? E você veja, o rito moderno, por exemplo, ele teve uma concatenação do sistema completo em 1785. 1785. O rito adoniramita, o próprio rito adoniramita, o cânone dele primeiro, né, quando foi compilado e veio a público, né, isso aí está lá na Biblioteca da França, é a compilação preciosa, né, que ela é de 1783, 1783. Então o primeiro documento que surgiu como rito adoniramita foi essa data. Só que existe um manuscrito que chama Le Plus du Hautes-Gardes de la Maçonnerie, 1764 e 66, a segunda versão, que conta todos os graus da maçonaria adoniramita sem ser adoniramita. Então é um sistema que foi trazido, que fala do Rosa Cruz, fala do No Akita, fala do aprendiz arquiteto, companheiro arquiteto, mestre arquiteto, eleito dos 9, eleito de Perignon. Esse grau é um divisor de águas, porque ele é só da maçonaria adoniramita, só que ele está nesse manuscrito. Os Segredos dos Altos Graus da Maçonaria, chama, né, em português. Então ele se encontra ali. O que o Louis Guillemot de Saint-Vitor fez? Pegou essa manifestação. Foi uma ideia muito interessante, né? Como é que isso daí se compilou, na verdade. Né? O André Rottier de Montalevaux, que era do rito francês, né? Ele estava meio que organizando, é tido como uma espécie de um organizador lá daquela época lá da França, o que veio se tornar o Grande Oriente da França. Então ele pegou e ele queria fazer uma síntese, e ele estava corretíssimo, cara. Eu acho, dos sistemas assim antigos, o rito moderno é
sabe? Porque a gente tem assim essa questão de síntese. A ideia dele era sintetizar tudo o que estava acontecendo de melhor na maçonaria francesa. Então, a ideia do rito moderno é essa. A ideologia dele é essa, lógica, razão e síntese. Então, o que interessa. Então, foi feito um estudo, né, justamente desse rito, vamos dizer, de forma oficial, entre aspas, né? Que isso daí foi dentro de uma instituição que estava se formando, ele queria, mas tem muito rito, tem muito grau, tá meio zoado, vamos pôr desse jeito, né? Tem vários conselhos aparecendo, né? Do Príncipe do Real Segredo, e não sei o quê, do Cavaleiro do Oriente e do Ocidente, então tinha vários conselhos ali fervendo ali naquela época ali. Se você começar a pôr assim as cartas na mesa, você começa a ver que o troço era uma loucura, né? E daí ele viu tudo aquilo lá e falou, vamos ver o que os caras estão fazendo em Paris, em Marselha, em Montpellier, em Toulouse, em Lorraine, ali na região de Lorraine, e vamos trazer uma síntese de tudo isso daí, que esses daí são os polos da maçonaria francesa nessa época. Vamos trazer uma síntese e vamos criar um sistema que é nosso mesmo, que é o rito francês, né? Que é o rito moderno, como a gente chama aqui, né? Então, e muito provavelmente, o Louis Guillemant de Saint-Victor, que era um historiador, um estudioso, né? E naquela época não tinha só a maçonaria masculina, né? Era muito maçonaria de adoção, né? Então, o Louis Guillemant de Saint-Victor, por exemplo, é um grande escritor da maçonaria mista, né? Com vários e vários trabalhos, uma pancada de trabalhos sobre maçonaria egípcia, né? Ele faz muitos apontamentos e tem livros a respeito desse assunto, sobre a maçonaria de adesão, né? Que foi uma maçonaria que veio se desdobrando da época do Cagliostro, não sei se você manja disso daí, que foi o cara que criou as maçonarias egípcias, né? E tal, e ele, o Saint-Victor, na verdade, que é o compilador da maçonaria adoniramita, é um cara muito estudioso nesses campos aí. Então, eu acho que ele, assim, o que dá para constatar observando de fora, né, e não tem nada documentado nesse sentido, mas eu tenho os documentos separados, né, daí é só juntar, na verdade, porque, cara, você põe tudo ali e depois você junta as pecinhas do quebra-cabeça, daí você vê ali, eu falei, eu acho que o cara viu os caras organizando lá, né, por que eu falo isso? Porque a época bate igual, cara, a época bate igual, então, quando o André Routier de Montalevaux chamou lá o grande capítulo geral da França, 1772, foi o primeiro ano de lançamento da compilação Preciosa, que daí ele pegou o grau de aprendiz companheiro e mestre do rito moderno e colocou mais Chefferet. Aquilo lá é a diferença do um e do outro, basicamente. Meu amado irmão. E daí é muito interessante, porque lá tem que conhecer esse manuscrito que é o Segredo dos Altos Graus da Maçonaria, que é 10 anos anterior, né? Mais 1764, mais ou menos 64, 66. Eu tenho essas duas versões. E, na verdade, ali ele observou que tem aquele desenho, cara, que eu acho... Deixa eu ver que página que tá esse troço aqui. Eu tô sem óculos, cara. Esse amado irmão, então, ele já é uma tratativa... É original. Original. Então, nesse livro que eu falei pra você, tem esse desenho aqui, que não vai dar pra ver muito, mas só pra você... Sabe, esse desenho que é super conhecido, da compilação Preciosa. Certo. Depois a gente coloca um... Isso, esse desenho é o mais conhecido aqui, da compilação Preciosa da Maçonaria Adoniramita. Depois coloca aí. Esse é o mais conhecido, né? Não é original da compilação Preciosa. Não é original. Não é original. O que o Guillemant fez, na verdade, ele... Se quiser deixar aqui, Luiz. Eu acho que... ficou de pé. Foi. Na verdade, o que ele fez, ele detalhou melhor do que está no original lá. Então, ele trouxe aquela carga de conhecimento, né? E deu uma, assim, vamos dizer, compilou nessa questão que, por exemplo, o Mais Chefferet é uma coisa interessante. Porque ali, o que acontece? Tem esse desenho que é o Stekna. Isso aqui é original do rito. Né? O que é isso? Stekna quer dizer cordeiro de pé. Então, aquele símbolo ali, ele é o Agnus Dei. Aquilo remete à ideologia do rito que foi montado. Adon, Senhor, elevado, exaltado. Se criou essa bandeira, né, que ali é o Cordeiro de Deus, né, que é Jesus, na verdade é Jesus, que é seria a única pessoa no universo, no cosmos, né, capaz de abrir os livros dos 7 selos. Se você pega a compilação Preciosa na explicação das figuras antigas,
você observa, né, que ele fala que os selos ali seriam os graus da maçonaria, ou seja, aprendiz, companheiro, mestre, eleitos escoceses, cavaleiro da Águia da Espada e Rosa Cruz, ou seja, 7 selos, 7 graus, né, que acabaram se desdobrando posteriormente na versão 2 da compilação. E qual que é a mensagem do Agnus Dei? A mensagem do Agnus Dei é amor. Então ali ele pegou e fez um link do amor universal, amor que Jesus coloca como mensagem principal do cristianismo e colocou dentro da maçonaria. Então ficou mais Chef-Ferré, porque costumeiramente também, né, assim, os franceses, eles não têm costume de chamar o outro de amado irmão. Não tem, eu tomei todo o café aí. Não tem costume de chamar de amado irmão. E você chega lá, os caras são meio frios, assim. Esse troço de amado irmão é só pro irmão de sangue. Né? Que nem aqui no Brasil a gente fala, ô mano, beleza? Tá, ô irmão, não sei o que. Lá os caras não são diferentes, cara. Principalmente naquela época, era mais formalidade e tal, né? O mais Chef-Ferré surgiu, isso daí foi um grande divisor e tá no original. Isso é bem bacana, né? E daí ele montou o sistema completo, né, cara? Que seriam 12 graus, mais o... É que assim, ó, daí tem uma confusão, né? Que foi essa problemática dos 13 graus, que, na verdade, isso daí se propagou a partir de 1850, lá no Orthodoxie Maçonnique, lá do Jean-Marie Ragon, né? Cara, que fez uma puta confusão, né? Que você pega o original, na verdade, esse Segredo dos Altos Graus da Maçonaria, na verdade, ele não é... Ele é uma doutrina. Ele é um sistema que traz, assim, os graus, né? Mas ele não é um rito em si. É um rito, mas não é um rito. Não sei como é que eu vou explicar isso, mas tem todos os graus ali, né? Certo? Mas ele não é executado. É a doutrina. E daí o San Vitor pegou na compilação, observou aquilo lá, e o 13º grau ali do Altos Graus da Maçonaria é o Noakita, que é a lenda que troca, né? Troca o herói da lenda por Noé. Só que o San Vitor, ele tinha uma sacada, esse cara manjava, para falar a verdade, esse cara manjava, né? Tem que como é que é? Entregar os louros para ele. Porque ele entendia de sistemática, assim, iniciática, né? E até ele colocou lá, Nec Plus Ultra, no Rosa Cruz, que era o grau 12. Nec Plus Ultra, quer dizer, além desse limite, nada mais existe, que é ali o objetivo final da maçonaria. E daí ele colocou como curiosidade o Noakita. Só que daí, o Ragon... Teve 2 caras, assim, que na verdade foram... Tem muitos caras, tem escritores antigos, na verdade, e até modernos, muitos modernos aí, que de fato, no meu ponto de vista, obviamente, né? Eles fazem um desserviço para a maçonaria. Eles criam um desserviço. O Torri e o Ragon são 2 escritores antigos que, cara, putz, os caras só escreviam bobagem, basicamente, né? Ou não só bobagem, alguma coisa se tira, assim como folclore, como assim, conhecimento, o que acontecia, né? Mas, cara, muito erro de histórico, sei lá, os caras pegavam e não faziam uma pesquisa mais profunda, né? Queriam meter livro só para vender e tal, sabe? Muitas coisas que a gente vê no desenvolvimento do rito adoniramita vem lá do Orthodoxie Maçonnique, que é um erro, né? Fala que é uma maçonaria que tem 13 graus, fala que quem criou foi o Barão de Chode, quando esse cara estava preso, né? Na época primeiro que quando soltaram os materiais da compilação preciosa, né? Cavaleiro como é que o Louis Guillemot ele se chamava, ai cara, já me lembro, ele não assinava San Vitor, né? Posteriormente ele assinou, mas ele assinava Cavaleiro de Todas as Ordens. Ele assinava, que se usava muito pseudônimo, né? Naquela ocasião, então ele assinava escrito por um cavaleiro de todas as ordens. Falando em pseudônimo, Luiz, no rito adoniramita é uma particularidade dele também de você ter um nome histórico, né? Esse nome histórico, de que forma que ele é escolhido e qual que é o simbolismo desse nome histórico? Isso é uma coisa importantíssima, né? Que a maçonaria, de forma geral, acabou deixando de lado. Antigamente, todos os ritos trabalhavam com nome histórico, né? Todos os ritos? Sim. Essa questão, na verdade, não é da maçonaria. A maçonaria não criou nada, cara. Se você conhece sistemas de metafísica, sistemas religiosos, sistemas sacerdotais, você vai ver que muita coisa vem disso, né? E cada um tem a sua diferença, né? E a maçonaria, simbologia, né? Simbolismo, né? Melhor falando, né? Os símbolos que a maçonaria usa são universais. Ela não criou nenhum símbolo
Nada foi criado. Então, por isso que eu até digo, assim, que a maçonaria, ela se trata do suprassumo do conhecimento da humanidade. Que ele pegou tudo que era melhor e fez uma coisa só. E é verdade, cara. Essa questão, por exemplo, essa questão do nome, da mudança, quando a pessoa é iniciada, por exemplo, em um sistema metafísico como o budismo, ele adota um outro nome. Ele se coloca num outro nível, né, que ele vai treinar um determinado caminho. Uhum. Quando, por exemplo, um sacerdote, ele chega em determinado grau lá, ou que tipo assim, o mais pop é o Papa, né? Quando o Papa vai pegar o papado, né, que ele é o pontífice, é o cara que faz a ponte do mundo físico com o metafísico, com o espiritual, ele adota um outro nome, né, que nem agora o Leão XIV, né? O Papa Francisco, que era o Francisco, né? Ele era o Gregório, né? O nome dele era Gregório. Quando ele assumiu de Papa, ele pegou e virou Francisco. Ele assumiu, na verdade, o nome de uma figura, um nome histórico, inclusive, né? E o Papa agora também, né? Que eu não conheço muito o Leão. O Leão, se eu não me engano, foi o Leão XII que fez a primeira bula de condenatória da maçonaria em 1730, né? Se eu não me engano. Acho que foi o Leão XII. Mas você pega lá, que nem o Francisco é mais popular, né? Pegou São Francisco de Assis como um exemplo. E ali ele conheceu, muito provavelmente ele dedicou muitas horas, muito tempo, muitos anos de sua vida para estudar aquela figura de São Francisco, e aquilo lá virou como aquela historinha do Adoniran que eu falei, né? Uhum, cara, aquilo vira um exemplo, aquilo vira um norte para a pessoa ir seguindo. Né? E o nome iniciático, de fato, seja aqui ou seja no Oriente, quando a pessoa adota um nome, ele tem que seguir aquele norte. Né? Não que a pessoa vai virar o São Francisco, né, como Papa, mas aquilo serve como eu chamo polar, tem a estrela polar, né? Lá que era, todo mundo fazia navegação pela estrela polar, ficava olhando a estrela, não tinha bússola, não tinha nada, os caras olhavam a estrela fixa, né? Então aquilo lá serve um norte, né? Por isso que a bússola serve como norte. Então é um caminho que vai ser trilhado dentro de determinadas virtudes e valores que são adotados, né? Então, a maçonaria, desde muito tempo, tem duas questões, né? Tem a questão de ser uma coisa fechada, né? Ser uma questão mais fechada. Então, as pessoas muitas vezes não queriam tornar público que faziam parte da maçonaria. Tem esse lado também, mas a interpretação correta é justamente essa mudança de perspectiva, de pessoa profana. Eu, Luiz Miller, aqui fora sou uma coisa, mas quando eu entro na maçonaria, né, quando eu sou iniciado na maçonaria, e principalmente na maçonaria do Niramita, que continua com esse costume, você adota um outro nome, lá de uma figura que você gosta, né, ou enfim, ou te dão um nome, né, que tem esses dois tipos, né, porque muitas vezes a pessoa vai entrar na maçonaria, né, não sabe que rito que aquela determinada loja executa, né, que no Brasil tem vários, né, escocês, Schroeder, escocês retificado, Adoniramita, brasileiro, Emulation, ritos americanos, né, York, né, mas o que mantém ainda é o Adoniramita, né, essa questão. Então a pessoa, de repente entra no rito Adoniramita, obviamente ele vai escolher, daí vai muito da política da loja, né, porque a loja pode chegar e escolher, né, o próximo cara vai ser o Carlos Gomes, que nós vamos iniciar, o nome do cara vai ser Carlos Gomes. Né? Ou pode ter uma conversa prévia com o cara, né? E você chegar e conversar, nós adotamos aí, e nesse contexto que eu falei, né, a ideia é que se mude, né, é uma mudança, né, que vai ser proferida através da iniciação, da influência espiritual que vai ser passada, e nessa mudança até seu nome, né, será mudado. Então você tem alguma figura histórica, assim, que seja uma pessoa de relevância na sociedade, que de fato mudou, né, que você queira homenagear, que tenha valores, né, fundamentais, assim, que valham a pena você seguir, né? A ideia é essa. A ideia é essa. E daí o cara pode escolher, ou a loja escolhe. Então tem esses dois jeitos, né? E o que de fato essencialmente sintetiza essa ideia é essa mudança de condição, né? Para um caminhar numa via espiritual, metafísica, a gente pode pôr até. Luiz, voltando um pouquinho aqui na questão histórica, né? Do rito Adoniramita. Como que ele rompeu a barreira ali da França? Na verdade é o seguinte, né, cara? Tem as lendas aí, né? Tem a lenda e tem a história real, né? A lenda é a seguinte, né? Que ele foi propagado,
Daí ele foi lá para... Era trabalhado na França, né? Foi para Portugal e os portugueses acabaram trazendo para cá. Não sei se... Eu já tive umas pesquisas lá, dentro da grande loja regular lá de Portugal, né? Irmãos nossos de Rito Adoniramita, lá, que lá também tem, né? No simbolismo e nos graus superiores. Lá tem o Excelso Conselho e tem o simbolismo, também tem 7 lojas adoniramitas que trabalham nesse rito. Então tem alguns irmãos que já foram fazer pesquisa atrás, mas é que também não foi a primeira potência que tinha lá, né? Lá antes era o Grande Oriente Lusitano. Então, a lenda conta que veio de Portugal, isso é muito possível, né? Da França veio para Portugal e de Portugal, obviamente, acabou vindo aqui para o Brasil. Né? Então a gente já vê o rito aqui desde o começo, antes da maçonaria se propagar, né? Que foi a primeira manifestação maçônica, assim, mais ou menos organizada, foi uma loja em 1815, que é a Comércio e Artes lá do Rio de Janeiro, que já diz que já trabalhava nesse rito, né? Trabalhava nesse rito. E posteriormente acabou mudando de rito, né? Hoje o rito adoniramita ele é praticado na França também? Ele continua sendo praticado na França? Em quais países que se pratica o rito? Somente, assim, prática efetiva, Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. Entendi. Bom, pelo que você veio trazendo nas explicações sobre o Stekna, né? Sim. O Stekna, ele é algo que foi trazido, absorvido do catolicismo. Da religiosidade, exato. Da religiosidade. Exato. A gente vai entrar um pouquinho nessa história, mas não nesse capítulo. Porque a gente fecha aqui, porque já temos 50 minutos aqui de papo. Mas vamos continuar, então, no segundo episódio, ou seja, na continuação desse bate-papo, que daí a gente vai falar um pouquinho sobre as influências que o rito adoniramita trouxeram do catolicismo, quais são as práticas, né, que são utilizadas, como a incensação, a chama sagrada, a gravata branca, né? Tem algumas curiosidades aqui que eu gostaria que o Luiz trouxesse para a gente, esclarecesse isso daí. Então ficamos para o próximo episódio e até breve.